Renan Peixoto tá de volta? Como é que é essa história? Vai voltar quando, Peixoto? Vou te contar tudo agora. Deixa o like é importante. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. Voltou a treinar com bola, tá? O Renan Peixoto passou por um problema no joelho recentemente. Voltou a treinar com bola nessa semana. Ainda não é esperado para jogar contra o Volta Redonda, tá? Mas deve voltar pro jogo seguinte. Talvez contra a Ferroviária, com mais certeza, com um pouco mais de chance contra o América Mineiro para fechar a temporada. É um jogador que teve esse problema de lesão único na temporada, é um jogador que não teve pré-temporada, isso dificulta muito também para chegar nesse momento em nível competitivo, em nível físico excelente, então é um jogador que tem que também passar por esse processo na próxima temporada, tá treinando com bola, tá começando essa transição para os trabalhos com bola e agora é aguardar a ver quando ele vai ter essa chance. No próximo jogo, contra o Volta, provavelmente não. Contra a Ferroviária, com um pouco mais de chance, mas talvez ainda não. Mas contra o América, aí sim, um pouco mais de certeza dá para esperar, pelo menos, né, que ele seja relacionado para a partida. E eu vou usar esse gancho, vou usar esse fato para entender quanto o Renan Peixoto pode agregar num Atlético numa próxima temporada, seja na Série A ou seja na Série B, né? Vamos lá, o Peixoto tem 20 jogos, 7 gols marcados pelo Atlético, é vice-artilheiro da equipe nessa temporada na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele tem, e esses dois números são muito relevantes, ele tem 96 minutos a cada gol marcado. O que significa isso? Se a cada 96 minutos ele faz um gol, é basicamente um jogo, né? O jogo hoje de futebol tem 100 minutos, se você colocar os acréscimos. Então, basicamente, a cada jogo que ele completa pelo Atlético, ele faz um gol. Isso é muito grande, tá? Isso é espetacular. E claro que ele teve pouca minutagem, que não é exatamente assim, mas é uma média, é uma frequência de gols muito grande. Tem muito jogador de altíssimo nível que não tem isso. Inclusive, deixa eu até fazer uma parada, tá? Eu não ia fazer essa comparação. Eu não queria trazer essa comparação, mas eu vou fazer, tá? O Viveiros, por exemplo, nesse momento, o Viveiros tem um gol marcado a cada 154 minutos. É uma comparação justa? Não. Não é por isso que o Peixoto é um centroavante melhor que o Viveiros. Mas o Viveiros faz um gol a cada 154, o Renan um gol a cada 96 disputados. Então diz muito, não exatamente sobre se um é melhor que o outro, mas diz muito sobre o nível que o Peixoto apresentou, principalmente em conclusão de chances, principalmente em capacidade de concluir em gol, né? Outro exemplo. O Viveiros já tem 9 gols marcados pelo Atlético, né? 10, na verdade, né? 10 gols marcados pelo Atlético. E ele tem 20% de conversão. Ou seja, a cada 5 chutes, ele faz um gol. Isso é um número bom, isso é um número interessante. Sempre trago o paralelo do Vitor Roque, né? Em 2023, que foi um dos atacantes que mais marcou a época recente no Atlético, ele teve 23% de conversão. Então o Viveiros tem 20%, o Roque tinha 23% e o Renan Peixoto tem conversão 26%. É um bom número. É um número alto também. Mostra que é um jogador qualificado para terminar as jogadas, finalizar as jogadas, fazer com que as chances que são criadas se tornem gol. E quando a gente vai avaliar individualmente o jogador, a gente não pode pegar ele independente do contexto e falar, esse cara é bom por isso, esse cara é ruim por causa disso. Não dá pra gente trabalhar assim. A gente tem que olhar para dentro do contexto em que ele está colocado. E se a gente olhar os últimos jogos do Renan Peixoto, a gente pode tentar identificar um padrão. Exemplo, contra o Atlético Goianiense, para mim, e ele entra no segundo tempo, ele não vai bem. Ele perde chance de gol, ele é um cara que não consegue ir tão bem assim. Num cenário em que o Atlético se propôs a jogar mais em transição, a atacar mais as costas. E aí ele é um cara que não serve tanto para isso. No cenário do Vila Nova, no entanto, é um Atlético que se propõe inicialmente a atacar o Vila Nova, a se colocar no último terço, a gerar jogadas de cruzamento para a área e beneficiar dessa maneira o camisa 9. E aí o Peixoto consegue fazer um jogo muito interessante. Interessante também quando o Atlético muda de estilo e passa a jogar na velocidade, quando abre o placar naquela partida contra o Vila Nova, ele passa a ser um jogador de sustentação, um jogador para segurar essa bola de costas para o zagueiro, para fazer essa jogada avançar e dessa maneira fazer com que o Atlético avançasse no campo.
Você olha pro jogo do Corinthians, lá na Arena Corinthians, né? É um cara que entra num cenário complicadíssimo. O último jogo depois é o Cuiabá, que ele faz gol. Que é um jogo que o Atlético martela e não consegue fazer o gol. Ele vai lá e consegue fazer. E é um jogador que consegue ter essa efetividade. O jogo contra o São Paulo na Baixada, em que ele salva a jogada, inclusive, do gol marcado pelo Lucas Esquivel, que até é acreditado a ele, né, nesse momento, na Copa do Brasil, mas o gol é do Esquivel, enfim, é complicado. Mas ainda assim, ele salva essa jogada, ele tem uma boa performance, porque também era um Atlético que, em muitos momentos, teve dominância com a posse da bola, precisou, em muitos momentos, ser esse time de conseguir se impor contra um adversário, jogando dentro de casa e em desvantagem. Então, o Peixoto é um cara que consegue, em muitos momentos, mostrar ser o cara certo para quando o Atlético tem que atacar um bloco baixo. Agora, é inegável que ele tem limitações. É inegável que é um jogador que, por exemplo, tem uma sustentação de jogo, mas não é a melhor coisa que ele faz. É inegável que é um cara que, quando domina essa bola de costas, tem dificuldades. É inegável que, quando o jogo necessita de uma combinação mais rápida, ele tem dificuldades. A parte técnica do Peixoto, em questão de finalizar a jogada, é sim qualificada. Mas o entorno disso talvez não seja tanto. Eu acho que o Peixoto, já falei isso aqui no Arena em momentos, né? Ele é ele é sobrevalorizado. Ele é um cara que tem importância, que não é mau jogador, que é sim uma peça importante do elenco, mas que não exatamente tem o poder e tem a qualidade que, até já tive esse debate com o Furlan, por exemplo, que algumas pessoas pintam. Minha opinião é de que é um jogador que está, se não sobrevalorizado, corretamente estimado. Mas falar que ele é subestimado, eu discordo. Acho que é um cara que falta qualidade a ele. E aí a gente começa a projetar. Numa Série B ele pode agregar? Pode. Se o Atlético não conseguiu acesso, ele pode ser uma peça a ser reserva do Viveiros numa Série B. Numa Série A, não sei. Acho difícil. Claro que depende do contexto, claro que depende de muita coisa e talvez para cenários em que você precise ter mais presença diária, você possa ter o Peixoto como uma peça. Mas eu não consigo lembrar e pensar no Renan Peixoto como um camisa 9 imediato à Série A do Campeonato Brasileiro. Se essa primeira saída do banco, não consigo pensar no Peixoto com essa qualidade, não. Talvez como terceira opção possa fazer bastante sentido. Mas acho que é um jogador que precisa evoluir e quem sabe com uma pré-temporada bem feita, quem sabe com uma melhora na condição física, talvez ele mostre um nível maior. Mas a jogar na Série A, principalmente no Atlético, que fatalmente vai jogar mais em transição do que com proposição de jogo, eu acho que é um Peixoto que talvez não tenha tanto espaço ou que perca um pouco de espaço na Série A do Brasileiro, caso o Atlético consiga o acesso. Enfim, o que você acha? É um jogador para ficar no Furacão nas próximas temporadas e ter um papel de protagonismo? É um cara que para B, beleza, mas para A é uma dúvida grande, pelo menos é o que eu penso? Ou não dá, tem que mandar o Peixoto embora? Isso eu discordo também, mas tudo bem. Comenta aí embaixo o que você acha, beleza? Tá de volta, treinando com bola. Talvez na partida contra o América a gente volte a ver Renan Peixoto como titular do Furacão. Fechou? Aquele abraço, tamo junto, até a próxima. Valeu!